das ordem às estrelas e ao mar do seu limite. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Oh, aleluia! Ele é o teu escudo. Ele está contigo, independente da situação. Ele é teu braço forte no dia difícil. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Oh, aleluia. Eu agradeço a rica oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Convido aqui Nicole, ela sim vai estar louvando. E desse louvor a gente vai arrecadar dízimos e oferta, amém? Não há ferrolho, nem porta que se fechem diante da tua voz. Aleluia, glória a Deus. A único que é digno de receber Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Não sei por que tu me amas tanto assim. Apaguei a minha história, me afastei do teu jardim. Pedi a água, ninguém me dava de beber. Se tinha fome, assistia minha alma falecer. Por isso que desci do céu, acendi minha luz, te procurei, te procurei, te procurei. Que bom, filho, eu te encontrei. Por isso aqui no céu eu dei uma linda festa.
Não fale assim, senão eu choro. Seu gesto é maior que toda compreensão. Eu só te adoro. Do seu valor só eu entendo. Uma nova história de uma dracma estou escrevendo. Não sou mais uma dracma perdida. Teu amor iluminou toda a terra até encontrar o meu coração. Uma pedra tão pequena pra fazer valer a pena. Só o Senhor pode ter tamanha explicação. Não é mais uma dracma perdida. Decidi e te busquei. Revirei o mundo inteiro até encontrar teu coração. Uma pedra tão pequena que pra mim valeu a pena. Um valor de uma alma filha. Filho e toda a minha explicação. Porque o Filho do Homem veio para salvar o que se tinha perdido. Mateus 18, capítulo 11. Por isso que desci do céu, acendi minha luz, te procurei, te procurei, te procurei. Que bom, filho, eu te encontrei. Por isso aqui no céu eu dei uma linda festa. Não fale assim, senão eu choro. Seu gesto é maior que toda compreensão. Eu só te adoro. Do seu valor só eu entendo. Uma nova história de uma dracma estou escrevendo. Não sou mais uma dracma perdida. Teu amor iluminou toda a terra até encontrar o meu coração. Uma pedra tão pequena pra fazer valer a pena. Só o Senhor pode ter tamanha explicação. Não é mais uma dracma perdida. Decidi e te busquei. Revirei o mundo inteiro até encontrar teu coração. Uma pedra tão pequena que pra mim valeu a pena. O valor de uma alma. Filho é toda a minha explicação. Eternamente juntos iremos ficar. Nem a vida nem a morte vão nos separar. Tu és meu dono, filha, eu te amo. Nossa história consumada está. Eternamente juntos iremos ficar. Nem a vida nem a morte vão nos separar. Tu és meu dono, filha, eu te amo. Nossa história consumada está. Eternamente juntos iremos ficar. Nem a vida nem a morte vão nos separar. Tu és meu dono, filha, eu te amo. Nossa história consumada está. Consumada está. E agradecemos a rica oportunidade. Glória a Deus. O nosso dirigente vai estar orando, amém? Glória a Deus. Vamos orar, né? Assim oramos. Justo e maravilhoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero mais uma vez na tua presença apresentar os dizimistas e ofertantes da tua casa, Senhor. Abençoa, meu Pai, aqueles que dizimaram, aqueles que ofertaram, também aqueles que não tiveram para ofertar nem dizimar. Abençoa da mesma forma, Senhor. Abre porta para aqueles que estão desempregados, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa o nosso pastor, vai administrar essa oferta, esse dízimo, na manutenção da tua casa, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu agradeço. Amém.
Vamos só ouvir a nossa irmã Edilene. Ela sim vai estar agradecendo, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua vontade. Ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Feliz e grata ao Senhor por estar aqui nesta noite, e junto com os irmãos, para fazer esse agradecimento ao Senhor, porque há coisas que às vezes é para o homem fazer, o Senhor permite que o homem faça, mas às vezes sempre é o Senhor, que faz, porque muitas vezes quando o homem faz, ele se exalta, se gloria, E aqui nesta noite, eu quero agradecer a Vitória, pela porta, de emprego que o Senhor abriu para o meu filho, onde em 2023, a igreja sabe que nós tivemos uma perda grande, e naquele momento meu filho trabalhava, e foi difícil, porque depois da perda, após, eu creio que 2 meses depois, meu filho ficou desempregado. E assim, o momento foi duro, foi difícil, onde veio a resistência, onde a gente tem que ser forte naquele momento, para suportar, e o desemprego, que veio na vida do meu filho. Naquele momento eu não entendi, eu dizia, Senhor, não basta a perda, e agora as portas se fecharam para meu filho. Mas ali o Senhor estava trabalhando, porque era o agir dele, era a vontade, era o querer, e a gente não entende quando o Senhor faz, a gente sempre quer do nosso jeito, e a gente ali foi lutando, minha mãe sempre ali ajudando, dando a força, meus irmãos, eu glorificando ao Senhor, orando, o Senhor foi abrindo porta de escape, mas a gente sempre orando, dizendo, Senhor, venha cá, porque a gente sabe que uma pessoa só não dá. Quando você é mãe solteira é mais difícil, E ali o Senhor ele foi trabalhando, tudo no tempo dele. Mas eu digo à igreja que até aqui o Senhor não me deixou faltar, O Senhor tem me dado força, tem dado força para ele, E eu só tenho a agradecer ao Senhor, E quando foi no dia 12, filho, no dia 12 de maio, o Senhor ali abriu as portas, O Senhor abriu as portas e creia, igreja, que a glória da segunda casa, ela foi melhor do que a primeira, Porque o Senhor, ele prepara tudo certo, no tempo certo, E a gente está glorificando ao Senhor, agradecendo, Foi uma porta esperada, é um pouco arriscada, filho? Onde tem momentos que ele chega, trabalhar com altura, ele diz, mãe, olha, estava num prédio assim, o vento jogou para lá, jogou para cá, E o Senhor tem sustentado, porque não é fácil, é um trabalho difícil, É perigoso, mas o Senhor tem sustentado, tem estendido as suas mãos, E essa semana também, igreja, eu quero agradecer o livramento que o Senhor também deu a ele, onde ele estava, filho, foi um 10º andar, foi isso? Onde ali o braço dele descolou, igreja, no 10º andar, ele pendurado numa cadeirinha, E ali ele ficou desesperado, mas o Senhor deu controle, E ele conseguiu descer, do 10º andar com a mão, da cadeirinha, Quando ele falou para mim, eu fiquei paralisada, porque eu estava no trabalho, eu disse, Jesus, venha cá, Mas graças a Deus, o patrão, deu força lá, ajudou, colocou de volta no lugar o braço, E eu só tenho a agradecer ao Senhor, O momento é esse, a gratidão melhor o Senhor recebe de mim todo dia, de dizer assim, Senhor, eu te agradeço, eu te louvo, porque os tempos são difíceis, Muita gente precisando de uma porta de emprego, precisando de um socorro, E o Senhor olha para a tua serva e diz assim, as portas estão abertas, O Senhor vai abrir as portas, Eu só tenho a agradecer ao Senhor, Também quero agradecer a igreja, dizer que o Senhor, Ele coloca dinheiro em conta, Porque aí tem um programa para os estudantes e o Senhor ali, Ele colocou um valor X, para cada estudante, que é o programa Meu Tênis, para as mães que têm filho na escola pública, sabe. E quando eu fui olhar, realmente estava lá o valor de Emily, mas não estava só o valor de Emily, tinha lá um valor X,
né? Eu tenho agradecido ao Senhor e glorificado que a igreja possa crer, confiar nesse Deus, né? Que é o Deus que abre portas, o Deus que cura, né? O Deus que em todo o tempo tem estendido as suas mãos e o Deus que coloca dinheiro em conta, né? Muitas vezes eu escutava as irmãs falar, testemunhar e dizia assim, mas será mesmo, Senhor? É verdade, o Senhor ele coloca dinheiro em conta. Né? Esse dinheiro ele veio, né, no momento, o Senhor lhe prepara tudo no tempo certo. Amém? E para não ficar só nas minhas palavras, eu quero deixar 1 Samuel, né, capítulo 10 até o 12, que diz assim: enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e derrotaram até abaixo de Beticá. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Né? E até aqui o Senhor ele tem me ajudado, né? E eu só tenho a agradecer ao Senhor, né? Porque o Senhor não tem deixado faltar. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que chegou aqui nesta noite, né? Para estar comigo, se alegrando, né? Agradecer a minha mãe, agradecer minha cunhada, meus sobrinhos, né? O meu filho que está lá atrás, né? Filho, dá um tchauzinho aí para a igreja ver, né? Que é a benção, né? O Senhor concedeu para ele, né? Então, assim, eu louvo ao Senhor, né? Que o Senhor possa abençoar a vida de cada uma, né? E continuo orando pela irmã Edilene e por sua família. Amém? Aqui eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Queremos também tributar ao nosso Deus toda a honra e toda a glória por esse privilégio de nós estarmos mais uma vez na presença do Senhor, para assim adorarmos e glorificarmos a Ele. Queremos também louvar a Deus pela vida da nossa irmã Edilene, dos seus filhos, louvar a Deus pela vitória que Deus concedeu a ela, irmãos. Eu sempre gosto de participar dos cultos da Ação e Graça, principalmente dos irmãos que congregam conosco. Eu faço todo o esforço possível, porque às vezes a gente sabe, irmãos, quando recebe uma ligação do irmão chorando, do irmão triste, às vezes pedindo oração, passando por uma dificuldade, passando por uma crise, e a gente chora junto, como diz a Bíblia, não é assim? Chora com os que choram, mas se alegre com os que se alegram. E hoje nós estamos aqui reunidos para nos alegrarmos juntamente com a nossa irmã Edilene, nos alegrarmos com a sua família, e nós queremos tributar ao nosso Deus toda a honra e toda a glória por esse privilégio tão grande de poder estarmos juntos celebrando essa vitória da parte de Deus. Amém? Quem está feliz pela vitória da nossa irmã Edilene, diga glória a Deus. Amém? Louvado seja Deus, irmã Edilene, pela sua vitória, pela vitória do seu filho, pelas bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida. Nós queremos também expressar a nossa gratidão a Deus por esta vitória. Queridos irmãos, eu vos convido a se colocarem em pé, por favor. Vamos assim proceder com a leitura e com a ministração também da palavra de Deus, com o nosso pastor Fábio, ele que vai estar nesta noite nos trazendo também uma porção da poderosa, inerrante, infalível palavra de Deus. Amém? Quantos vão estar orando pelo pastor para que Deus mais uma vez use ele para a glória de Deus? Feche os seus olhos. Bendito Deus, neste momento nós te apresentamos o teu filho, Senhor, o pastor Fábio, que vai estar ministrando a tua palavra. Ó Senhor, usa o teu filho para a glória do teu nome. Ó Senhor, que neste momento o Senhor possa usar os seus lábios, usar a sua mente, ilumina o seu coração. Fala com a tua igreja, fala com os teus filhos, fala conosco nesta noite, Senhor. Não aquilo que nós queremos, mas o que nós precisamos. Eis-me aqui, Senhor. Fala, Jesus querido, aos nossos corações. É no teu nome que nós oramos e te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém
e amém. Glória a Deus. Ainda de pé, irmãos, vamos assim proceder com a leitura em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, irmão. Graças a Deus, mais uma vez eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amados, vamos meditar na palavra de Deus. O evangelho escrito por Lucas. Lucas capítulo 5, igreja. Livro de Lucas, capítulo 5. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Escutei bem longe, misericórdia. Amém, igreja? Graças a Deus, que Deus continue abençoando a igreja, todos os irmãos em Cristo Jesus, cuidações de graça. Que a bênção da irmã é a nossa irmã, a nossa bênção para a glória de Deus. Amém? Lucas, capítulo 5, versículo 1, que diz assim, amado, a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: afasta-te ao mar alto, e lançai-vos, aleluia, as redes para pescar. E respondendo Simão, e disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque manda, lançarei a rede. Amém, igreja? Os irmãos podem sentar com alegria. Quem está alegre, diga assim: oh, glória a Deus. Amados, glória a Deus. Eu não posso começar a transmitir essa palavra de Deus sem antes agradecer. Irmão, eu trabalho também em aplicativo, e ontem ali, irmão, em São Lourenço da Mata, quando eu paro bem de frente ao sinal, irmão, houve uma ação da polícia bem rápida ali, alguém que estava tentando se evadir com o carro, e houve um tiroteio, irmão. A pessoa foi alvejada, e o bandido, de frente, meu, vendo tudo, e até a passageira dizendo assim: rapaz, eu não estou acreditando, que livramento Deus está dando a gente aqui, motoqueiro. É? E Deus já estendeu a campo, pois anjos estendeu as mãos e livrou de todo mal para a glória de Deus. Amém, igreja? Graças a Deus. Agora vamos meditar na palavra do Senhor Jesus. Lucas capítulo 5, amado, que fala sobre a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. Amado, é óbvio que acabamos de meditar sobre essa leitura em Lucas capítulo 5, igreja. Interessante que a Bíblia diz que Jesus, ele está ensinando a multidão quer aprender de Jesus, irmão. E se tem coisa boa que a gente tem que, irmão, se esforçar, é para aprender a palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele vê 2 barcos junto ao mar. E a Bíblia diz que Jesus, ele escolhe adentrar no barco de Pedro. A Bíblia diz que ele começa a assinar a palavra de Deus, e o povo tem sede, irmão. Agora, interessante que nesse texto aqui, quando eu vi na escala, irmão, quando eu estava escalado, o Espírito Santo disse assim: olha, tu vai falar sobre a pesca maravilhosa. E eu rodando esses dias, o coração ardia sobre esta passagem da Bíblia. E eu aprendo, amado, que primeiro, aleluia, Jesus, ele pede, irmão. Veja só, primeiro Jesus, ele pediu, depois ele ordenou. Quando ele entra no barco, ele está pregando a palavra, ele dá uma ordem a Pedro e disse: Pedro, afasta o barco para o lugar fundo, porque eu estou mandando. Quem crê, irmão, que Jesus ele manda? Quem crê que Jesus ele dá ordem? Interessante, amado, que a Bíblia relata que Pedro tinha passado a noite inteira e não tinha pescado nada. Amado, voltar para onde a gente perdeu, insistir naquilo que está dando errado, e detalhe, mas Deus mandando, parece loucura. Amado, a gente nunca vai entender, irmão, a lógica de Deus, não é a lógica humana. Interessante, amado, que ele diz: olha, ele ordena, afasta-te o mar. Interessante que a Bíblia diz que antes ele estava lavando as redes.
E quem passou a noite trabalhando, irmão, é lógica que de manhã está cansado, quer descanso. E algo que a gente investe e dá errado, a gente quer parar, a gente não quer continuar mais. Mas Jesus, ele diz a Pedro: Pedro, afasta o mar, porque eu estou mandando. Aleluia, irmão, que vai na direção de Deus. Até o erro, pastor, interessante, que até o quando está dando errado, é porque vai dar certo. A Bíblia diz que tudo opera para o bem daquele que ama quem? Então diga assim para o seu irmão, diga assim: vai dar certo. Diga assim: continua crendo. Diga assim: quem prometeu é Deus, e vai dar certo, igreja. Aleluia, glória a Deus. Fé, irmão, não é chegar e estar a porta aberta. A fé é alguém, se você chegar e dizer assim: eu nem vou receber o teu currículo, mas você está dizendo: Deus vai abrir a porta desse lugar. Deus, ele vai fazer o impossível, mas eu vou entrar naquele lugar porque eu estou crendo na promessa. Aleluia, glória a Deus. E, amado, o barco representa a nossa fé, a nossa vida. Jesus, ele escolhe no barco que entra. E onde Jesus ele entra num barco, tem mudança. Quem crê na mudança de Deus aí no barco, irmão, na vida? Amado, Pedro é pescador, irmão. E de pescaria Pedro entende. Pedro entende de maré, de peixe, de cardume. Peixe que ele sabe o que está fazendo, mas a Bíblia diz que nada deu certo. Nada deu certo. E amado, e a decepção é óbvia, irmão. Quando a gente está triste, quando a gente investe e dá errado. É ou não é, irmão? A gente bota a mão na cabeça e diz: e agora? E voltar para casa, esse compromisso. Cartão, irmão, não quer desculpa. É ou não é? Fatura não quer desculpa, irmão. A dívida tem que ser paga. E bota a mão na cabeça. E agora, Jesus? Mas quem crê, irmão, no impossível de Deus? Quem crê que Deus ele manda? Que Deus ele faz milagre? Milagre, irmão, é você olhar o cartão, olhar o celular e de repente chega uma mensagem. Aí tu olha no Pix, irmão, tem uma quantidade que tu bota a mão na cabeça e da onde foi? Detalhe, você diz: ninguém está me devendo, ao contrário, eu estou devendo. E alguém manda, a lógica de Deus, irmão, vai incomodar alguém. Olha, a lógica de Deus vai parecer loucura, mas Deus está dizendo que Ele cuida, que Ele vai fazer o sobrenatural, porque Ele é Deus. Quem crê nessa palavra, igreja? Aí ele diz: olha, Pedro, lançai a rede. Aí Pedro: opa, mestre, passei a noite toda, mestre. Eu lancei a rede em todos os lugares. Eu fiz o meu melhor, Jesus. E nada deu certo. Mas Jesus deu a ordem. E coisa boa é obedecer, irmão, a ordem de Deus. Aí você vai conversar com alguém, irmão, que está perto, mas não tem a mesma visão e não entende. Mas quem está debaixo da orientação da visão de Deus, está dizendo: olha, vai dar certo. Aí Deus diz: eu vou fazer o sobrenatural. Porque ele está no barco, irmão. Agora, veja só, lança a rede. E lança. Agora, amado, agora interessante, que quando a rede está vazia, aí que é Cristo. E muitas vezes, irmão, quando a rede está cheia, aí se esquece da promessa. Se esquece do abençoador, irmão. Tem pessoas que só estão avisando o abençoador. Deus está dizendo: olha, eu sou melhor do que o abençoador. Sabe por quê, irmão? A bênção passa, mas o abençoador continua. O abençoador continua. É melhor do que a bênção de Jesus de Nazaré. Aleluia, glória a Deus, amado. Agora a rede, o barco está na bênção. Aí Jesus diz: oh, rapaz, te prepara que a caminhada não vai parar. Amado, quem anda na visão de Deus dá certo. Deus, ele, quem crê, irmão, que Deus ele manda recursos? Quem crê que Deus tira sono de alguém? Quem crê que Deus faz alguém te chamar para a obra? Quem crê que Deus ele abre escape, abre a porta e manda? Eu creio, irmão, nesse Deus de milagre. Eu creio que quando Deus ele quer abençoar, ele abençoa.
Deus tira do monturo, tira da lama, tira dentro do mato. Olha, Ele tira alguém que não é, porque a Bíblia diz que Deus escolhe as coisas pequenas para confundir com as grandes. Olha, Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Já pensou? É aquela irmãzinha, rapaz, do sertão, que não sabe falar, que morava no casebre, e agora ela manda, agora tem recurso, agora Deus mandou, agora ela dá ordem, porque é Deus na vida dela. Aleluia, glória a Deus. Agora, interessante, amado, que quando Jesus dá uma ordem, afasta-te o mar, amado, com uma multidão, aleluia, glória a Deus, Jesus trata no raso, mas com os dele, diaconisa Maria, Deus ele trata como um profundo. Ali quem busca a presença de Deus, irmão, vai ter profundidade. Olha, não vai ficar na mesmice. Deus vai abrir a cortina da revelação. Deus vai dar dons espirituais. Olha, Deus ele vai botar a palavra na boca. Deus vai te encher, vai te usar, vai fazer coisa grande sobre a tua vida. Oh, Espírito Santo de Deus. Aí a orientação de Deus nessa noite é: se aprofunda na palavra, se aprofunda na oração, no jejum, vai buscando, olha, vai cavando um poço. Eita, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Amado, na vida de crente, irmão, até o que está dando errado é o sinal de Deus que vai dar certo. Amado, se tem, olha, irmão, não existe na face da terra povo mais provado do que o povo de Deus. Salmo 73, a Bíblia diz que o salmista, ele olha, ele está tão triste, tão abatido, ele disse: mas rapaz, Senhor, Asaf, ele diz: Senhor, eu vejo os ímpios crescendo, engordando, prosperando, e eu estou na tua presença, é um preço tão grande, terrível, mas no final ele diz: mas o melhor é ter a presença, o melhor é ter Jesus, o melhor é ter compromisso com Ele, porque o final do ímpio é morte. Pense num povo provado. E quando Deus quer provar, irmã, Deus ele faz alguém descer do salto alto. Ele tira o eu, tira o orgulho, ele tira o dinheiro, a porta fecha, não dá para manter o carro. E muita gente bota no leito e prepara e começa a quebrar, irmão, e fazer um vaso novo. E Jesus é especialista, irmão, em fazer. Não fazer um vaso novo, ele sabe fazer, irmão. Coisas grandes e maravilhosas, ele sabe fazer. Amado, ele é especialista. Agora, amado, veja só, o reino de Deus, irmão, é prioridade. O reino de Deus tem que ser prioridade. Lançar a rede, Pedro, o lado direito. A pessoa, Pedro olhando, dizendo: rapaz, o lado direito, contra o vento. Passei a noite toda, não peguei nada. De pesca eu entendo. E ele está mandando lançar a rede do lado direito. Que lógica é essa? Irmão? Ele poderia bater no peito e dizer assim: não vou não. Se fosse eu, oxe, manda outro. Eu passei a noite toda e não peguei nada, e agora? Mas quem está mandando é Jesus, irmão. Quem está dando a ordem é que manda. Manda no peixe, manda no mar. Ele manda, ele dá ordem, o mar se acalma. Ele abate, ele exalta, ele honra. Ele é Deus, é Ele, é Jesus de Nazaré. É Ele que está dando a ordem. Valorize o reino de Deus em primeiro na tua vida. Quem está no barco é Jesus. Não é, irmão? Quem está no barco é Jesus. Irmão, a noite o choro passa, mas quem crê na alegria de Deus? Quem está crendo no socorro de Deus? Quem está crendo na bênção de Deus na tua vida? Quem está crendo, igreja? Diga assim para o teu irmão: vai chegar. Diga assim: chegou o tempo de Deus. Diga assim: na tua vida. Hoje é o culto da ação de graça da irmã, mas no outro dia vai ser o seu. Vai ser o teu, você vai chegar para agradecer, irmão. Aleluia, glória a Deus. Interessante, amado. Agora Pedro passou a noite todinha trabalhando,
pescando e não pega nada. Está no texto, está na Bíblia. Mas Pedro, irmão, ele não consegue passar 1 hora de oração com Jesus. Você está entendendo o que Deus está falando? É ou não é, irmão? Sai de manhã, chega de noite, trabalha de novo e vem para cá e vem para lá. E quanto tempo você está orando? É para mim também, viu, irmão? Começa comigo. E quanto tempo você está buscando a presença? Jesus disse: Pedro, tu não pode orar comigo 1 hora, Pedro. 1 hora tu não pode orar. Aí Deus está dizendo para mim que Deus muitas vezes, diaconisa Maria, Ele tira sono de crente que está aqui nesse lugar. Muitas vezes Ele chama, Ele acorda, aleluia, você se levanta, vai beber algo, e Deus está dizendo: eu quero conversar contigo. Deus está dizendo para a sua igreja: é momento de orar, é momento de buscar a presença. Amado, quando o sol não passa, eu já sei que Deus quer falar comigo, eu tenho que orar. Quando eu não oro, irmão, de repente a tempestade vem de um jeito. E eu digo: Jesus, por que eu não orei? Por que eu não busquei? Por que eu não dei ouvido à tua voz? Você está entendendo o que Deus está falando nessa noite, irmão? Aleluia, vai dar certo. Olha, vai dar certo aonde deu errado. Porque, irmão, fazer na vontade da gente, quando não é o tempo de Deus, pode ter tudo para dar certo e dar errado. Mas, irmão, quando é no tempo de Deus, tem tudo para dar errado. Mas Deus diz assim: eu mando, eu supro as necessidades, eu chego primeiro, e Deus, Ele faz coisa grande. Quem crê, irmão, no milagre de Deus nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Agora, igreja, Jesus tem palavra para quem está dentro do barco. Quem está crendo aqui? Tem palavra quem está aqui e para quem está fora do barco. Aí tem pessoas que vêm, irmão, para o barco, Jesus está falando. E para quem está fora no barco, em casa, está ouvindo, Jesus está falando também. Aleluia, glória a Deus. Olha, glória a Deus, coisa boa é ter Jesus dentro do barco, irmã Maria. O barco não afunda, vem tempestade e vem. Mas Jesus está dizendo: eu estou no barco, eu estou no controle, eu faço coisas novas. Oh, aleluia, glória a Deus. Amado, tinha quantos barcos na beira da praia? 2. Jesus escolheu. Não foi por falta de opção. Deus disse para Jeremias: Jeremias, eu te escolhi no ventre. Antes de nascer, eu te preparei para ser profeta. Eu te chamei, Jeremias. Eu vou botar a palavra na tua boca, Jeremias. Senhor, eu sou uma criança. Deus disse: olha, não diga que eu sou uma criança, porque eu vou te enviar. Eu vou botar a palavra na boca. Eu te escolhi. Eita, glória a Deus. Não foi por falta de opção. Sabe aquele momento que diz assim: Deus, manda ele. Sabe aquele momento que você diz assim: Jesus, manda ela que sabe pregar. Sabe aquele momento que você olha o teu nome na escala e diz: vou fazer o quê? E às vezes pensa em ligar para o pastor para arrumar uma desculpa e mandar outro. Mas Deus está dizendo: vai ser você que vai usar. Eu vou botar a palavra na boca, eu vou te encher. Salmo 81:10 diz: sou eu, Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Deixa eu dizer: vou encher. Eu vou botar a palavra, vou dar ousadia, eu vou dar autoridade na terra. Oh, aleluia, glória a Deus. Amado, ele estava lavando a rede. Aleluia. Amado, é uma necessidade de manter a rede limpa. Você está entendendo, irmão? Senão vai virar bagunça. Amado, gosto de pescar, irmão. Já pesquei muitas vezes. E eu via meu tio colocando a rede de espera. A rede tinha uma necessidade extrema, irmão, de estar limpa, porque senão o peixe observava que tinha sujeira e ia-se embora. Aí Deus está dizendo: tem alguém te observando.
E se encontrar sujeira, irmão, vai se escapar. Mas Deus está dizendo, é noite da gente lavar a rede, irmão. É noite de ouvir a palavra. É noite de se preparar. É noite, Deus está dizendo, vai ter milagre, vai. Mas Deus Jesus está dizendo, faça a sua parte. Porque o milagre, quem vai fazer é Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Senhor, passei a noite toda, Senhor. Eu não pesquei nada. A gente está sendo lavado aí, olha. A gente vai para casa. Aí Jesus diz, não, Pedro, vai ter que ir para o mar alto. E lança a rede. Amado, a Bíblia diz que quando lança a rede. Amado, tem evangelho que diz que foi aproximadamente 150 tipos de peixe. E cadê de conseguir puxar? Deus está dizendo, a bênção vai ser grande. Você vai precisar de ajuda. Vai ter que chamar o vizinho. Olha, vem cá. O que foi? Vem me ajudar. A bênção vai dar para mim, vai dar para você. A gente vai dividir. Olha, vai ter pessoas que vai ser abençoado. Aí faz o sinal. E eles não estão entendendo porque a primeira pescaria da noite toda deu errada. Mas Jesus deu uma ordem, milagre está acontecendo. Está acontecendo no barco, está acontecendo no mar. Jesus está dizendo, olha, milagre vai acontecer na tua vida, dentro da casa, na família, no casamento. É Ele que vai fazer. Veja só, irmão. Aleluia. E faz o sinal. E a Bíblia diz que os amigos se aproximam. E o barco, era tanto peso que o barco quase afundava. Eu não sei, irmão, se a tua bênção vai chegar pelos correios, se vai chegar de avião, eu não sei se vai chegar de navio, eu não sei se vai chegar num baú, mas Jesus está dizendo, ela vem, e no tempo de Deus, Cairó, chega. Já pensou, irmão? A bênção ali, os barcos se aproximando, todo mundo abismado. O que aconteceu? O que aconteceu, irmão? Foi Jesus que deu a ordem. Foi Jesus que fez coisa grande. Foi Jesus que fez milagre naquele lugar. Agora, interessante, amado. A primeira pescaria só deu errado porque Jesus não estava. Amado, pode ter estudo, pode ter reserva, pode ter amizade, mas se Jesus não tiver num barco, se Jesus não der orientação, só vai gastar e quebrar a cara. Aí vem a decepção, não vai querer vir mais para a igreja, vai querer botar a culpa em Jesus. Uma coisa é você orar e pedir, irmão. Outra coisa é você parar, escutar a ordem de Deus. Mas eu orei, a resposta foi silêncio, então espere. Espera. Porque a resposta e a bênção de Deus, irmão, vem de pessoas que eu e você nem imagina. O marido da minha tia olhou para mim e disse, Fábio, por que tu não compra a casa? Oi? Vai lá, rapaz. Veja o preço da casa. Vá comprar casa. A viúva disse, eu não tenho nada, só um pouquinho de farinha. Ele disse, prepara. Ela prepara e disse, toma, é tudo que eu tenho. Aí ele disse, não vai faltar farinha dentro da casa. Aí disse, ela vai ter milagre na casa. Aleluia, glória a Deus. Olha, a primeira pescaria só deu errado porque Jesus não estava. Aí às vezes, irmão, está na bênção, Jesus está abençoando. Aí quando está, irmão, na bênção, no auge, se esquece de Jesus. Sou importante demais. Não é, irmão? Eu que consegui, eu trabalhei. Eu lutei para ter meu império. Aí de repente perde, irmão. Mas quem é humilde, irmão, Deus ele vai abençoar. Deus está dizendo, vai abençoar. Olha, na tua pescaria quem vai mandar é Deus. Olha, a ordem vem do céu. E que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia, aleluia.
Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Deus que faz. Ele é o Deus que opera. Ele é o Deus, irmãos, que dá ordem aos peixes. Eita glória. Deus dá ordem aos peixes. Pedro pescou a noite inteira, não pegou absolutamente nada. Mas depois que Jesus deu a ordem, Deus fez milagres. Amém? Eu quero convidar os irmãos a estarem em pé. Queria convidar a nossa irmã Jéssica para estar louvando ao Senhor. Na sequência a gente vai estar orando, irmãos. Orando pela nossa irmã Edilene, orando pela família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Nossa irmã Jéssica vai estar louvando ao Senhor e logo após a gente vai estar orando também pela família da nossa irmã Edilene, em nome de Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Acredito que foi luta, né, nossa irmã Edilene, para estar aqui hoje agradecendo ao Senhor. E eu estou aqui alegre por estar participando disso, amém? Eu vou louvar um hino que Deus colocou no meu coração, que eu creio que vai falar com todo mundo aqui, amém? Amém. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que a gente chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui para te dizer: lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Aleluia, Jesus. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história
e me trouxe até aqui pra te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tristeza ou na alegria, era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tempestade ou na bonança, era a mão de Deus, era a mão de Deus, contigo até o fim. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Aleluia. E eu agradeço a oportunidade. Oh, glória, era a mão de Deus, irmãos. Oh, glória. Minha irmã Edilene, a família, eu queria convidá-los para vir aqui à frente, para a gente estar orando pela família da nossa irmã Edilene. Queremos justificar a ausência do pastor Diogo, irmãos, ele está trabalhando, por isso também não pôde estar aqui com os irmãos. Também, glória a Deus, olha aqui que bênção. Deixa eu descer para caber vocês aqui, viu? Ó, dá todo mundo. Cadê a foto? Cadê os irmãos da foto? Olha aí que bênção, vem Madeleine, que alegria poder receber, né, toda a família. Os maiores ficam atrás, só que a irmã Madeleine que é mais alta, aí pode ficar na frente. Aí pronto, olha aí. Isso. Cadê os irmãos que vai tirar a irmã Vanessa, uma foto deles aqui, irmã Vanessa. Tenta esconder eu e o pastor Fábio, viu? Tem uma foto deles aí, depois eu apareço na foto. Pronto. Amém? Vamos orar por eles, irmãos. Vamos orar pela nossa Madeleine, louvar, orar, né, pela família. Que Deus em Cristo abençoe. Madeleine, a senhora, cada membro da sua família que vieram nesta noite também, se alegrar com a nossa Madeleine, o filho da nossa Madeleine. Deus abençoe, viu? Prazer, né, recebê-lo também nesta noite para a glória de Deus. Amém, queridos? Vamos assim estar orando por eles. Estenda as suas mãos, que a graça... Já vai dar a benção. A benção é depois. Tá vendo, irmãos? Ó, estenda as suas mãos. É a unção da Madeleine aqui que tá me deixando nervoso, Madeleine. Ore comigo, meus irmãos. Bendito Deus, Pai eterno, Pai querido, graças te damos, meu Pai, por esta oportunidade tão especial de aqui estarmos, nos alegrando com a tua filha, irmã Madeleine, nos alegrando com a sua família, nos alegrando, Senhor, com os seus filhos. Continua, Senhor, com as tuas mãos estendidas sobre a sua mãe,
sobre o seu lar, sobre os seus familiares, meu Pai. Queremos te louvar, Senhor, por esse privilégio tão grande de poder estarmos aqui nesta noite, Senhor, para nos alegrarmos. Ó Deus, muito obrigado por esta bênção que o Senhor tem concedido a esta família. E eu creio, como foi pregado aqui nesta noite, Senhor, que outras bênçãos virão, que o Senhor continuará fazendo grandes coisas. Obrigado, meu Deus, pela vida dos irmãos que aqui chegaram e vieram também se alegrar com a tua filha. Ó, meu Pai, muito obrigado por tudo. É assim que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Despede os teus filhos em paz. Leva-nos em segurança até a nossa casa. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda as suas mãos. Há alguém da família que não é evangélico e gostaria de tomar a sua decisão hoje? Quem não é aqui, levanta a mão, vai. Que a gente vai orar com a Madeleine por vocês tudo. Quem não é evangélico, levanta a mão. Olha aqui, os filhos. Só Emily, né? Emily tá. Amém. Emily e Júnior. Amém. Vamos orar por vocês, viu? Para que Deus toque no coração de vocês. Se sintam sempre abraçados e acolhidos, sempre que puderem estar aqui. Venham participar, é importante que vocês estejam na casa do Senhor para aprender. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra. Então, quero louvar a Deus por vocês chegarem até aqui hoje e que Deus continue abençoando vocês, dando força e que o coração de vocês se voltem para a presença de Deus. Amém? Alguém de vocês queria tomar essa decisão hoje? Quem queria? Quem quer? Faça um sinal para a gente orar por vocês. Não? Então estenda as mãos para receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós de hoje para todo sempre. E o povo de Deus diz amém. Agora vocês fiquem aí novamente. Cadê a fotógrafa? Cadê a foto? Agora eu vou tirar uma foto com vocês. Pastor Fábio, o senhor fica de um lado, Pastor Fábio, eu fico do outro. Amém? Deixa eu tirar. Em cima. Irmãos, aguarda um pouquinho que tem uma água gelada, viu?